Abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 10, dando continuidade às exposições no livro de Êxodo. Chegamos hoje à nona praga, a penúltima praga. O texto de exposição desta manhã será do verso 21 até o verso de número 29. Escute com atenção o que diz a palavra do nosso Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas como sobre a terra, trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, a tua palavra está aberta neste momento para ser exposta, pregada, proclamada diante do teu povo. Rogo a ti, Senhor, neste momento, que sejas gracioso comigo e que o Senhor me use para a glória do teu nome. E que aqueles que aqui estão, Senhor, possam ser edificados pela tua palavra, através da tua verdade proclamada. Usa-me, Senhor, apesar das minhas debilidades. Usa-me, Senhor, apesar das minhas fraquezas. Que o teu nome seja, ó Pai, exaltado aqui. E aqueles que não conhecem a ti sejam salvos. Que a tua luz possa brilhar na escuridão dos corações daqueles que não conhecem a ti. Ó Senhor, escuta a oração, é o que te peço, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já esteve em trevas ou escuridão? Nós, por vezes, experimentamos algo dessa natureza e é algo muito comum, certamente, no contexto aqui em que a maioria vive. No contexto rural, quando chove muito ou muito vento, então bate por aqui, pode acontecer de realmente ficarem sem energia, mas eu tenho percebido que não é somente aqui na fazenda. É interessante que em Rondônia, no Pará, basta suspeitar que vai chover, começa a cair a energia e fica uma escuridão. É um negócio impressionante. Mas se tem uma coisa que nós experimentamos, e todos nós estamos familiarizados com esta realidade, é com a realidade da escuridão. Ficamos, muitas vezes, realmente em trevas. Isso é algo que não nos traz muita angústia em certa medida, caso se passe pouco tempo, obviamente, na escuridão. Mas é algo que pode trazer angústia para algumas pessoas imediatamente. Talvez você, criança, possa ter medo da escuridão. E se depara, então, com um ambiente todo escuro e você passa a ficar com algum tipo de receio ou medo. Não sei se essa é a realidade dos garotos aqui da nossa fazenda, aqui da região, do contexto, mas muitos em cidades grandes, acostumados a assistirem filmes de terror, no momento em que as coisas ficam escuras, a energia desaparece e começa a vir um monte de coisa na cabeça e um monte de imaginação de coisas que nunca existiram. Eu já passei por isso. E a gente fica com medo do escuro. Mas veja, irmãos, nós estamos familiarizados com a escuridão, mas é uma escuridão que não é completa. Porque
Na hora que cai a energia, algo desta natureza acontece, nós imediatamente naquele momento não enxergamos muita coisa, mas pouco tempo depois nós conseguimos enxergar alguma coisa. Os nossos olhos como que começam a se adaptar com o ambiente ali escuro e começamos a perceber algum tipo de claridade que pode vir de algum outro lugar, que pode vir inclusive da lua, por estar à noite, e então nós conseguimos enxergar as coisas, não ficamos de todo em absoluta escuridão. Contudo, irmãos, o que acontece aqui na nona praga trata-se de algo que certamente nem eu, nem você temos a menor experiência. A nona praga fala acerca da realidade das trevas que caíram sobre todo o Egito. E era uma escuridão, irmão, como provavelmente você nunca viu, nem nunca jamais chegará a ver. Nós temos visto como o Senhor Deus aqui, no livro de Êxodo, tem revelado ser um Deus que odeia o pecado, odeia os homens de coração endurecidos e um Deus também que ama aqueles que são o seu povo. E nós temos visto que o Senhor tem revelado esta realidade à medida que ele vem caindo sobre o Egito com duras pragas. E nós temos percebido aqui que o Senhor ele está punindo o Egito a fim de que eles libertem o seu povo, porque o Senhor, Deus, ele ama o seu povo e quer que o seu povo não seja mais escravo no Egito, mas caminhe servindo, vivendo para a glória do seu Deus, do seu Criador, que é também o seu Redentor. Mas o Senhor, então, para isto, tem trazido grande aflição sobre o Egito, e não é sem razão. Nós temos visto como um homem, sobretudo, o faraó do Egito, tem sido um homem rebelde e insubmisso a Deus. O Senhor tem revelado na sua ira, tem revelado também em meio ao juízo, ocasiões de misericórdia, ocasiões para este homem se arrepender dos seus pecados, mas nós temos visto, este homem não se sujeita a Deus. Ele endurece o seu coração é endurecido. Ele não deixa o povo de Deus ir ao deserto para servir ao seu Senhor. E então aqui nós vemos que o Senhor, mais uma vez então, vai se voltar contra Faraó, vai se voltar contra o Egito com essa nona praga. E é assim que começa o texto no versículo de número 21 do capítulo 10. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Percebe? Veja, o Senhor, ele agora vai se voltar para o próprio, ou contra o próprio Faraó, e perceberemos aqui que, mais uma vez, o Senhor, ele não vai agir aqui dando alguma espécie de sobreaviso ao próprio Faraó. O Senhor, ele vai se dirigir primeiramente, como na maioria das pragas, como nas pragas, dirigindo-se diretamente ao próprio Moisés, junto a Arão. Então, no verso 21, nós temos o Senhor Deus Yahvé, está aí o nome Senhor em caixa alta, o nome pactual do nosso Deus, o Deus eterno, o Deus fiel, o Deus que se relaciona com o seu povo de um modo singular, que ama o seu povo de um modo que não ama nenhum outro além do seu povo. E ele então vai se dirigir a Moisés, que é do seu povo, para então revelar e expressar a sua vontade mais uma vez. Qual então é a declaração do Senhor neste contexto? O texto nos diz: estende a mão para o céu. Então, Moisés, ele deveria pegar o seu bordão, o bordão de Deus, erguendo-o para os céus. É isso que o Senhor está orientando para que ele faça. O Senhor está dando as orientações necessárias para o processo. E virão então trevas sobre a terra do Egito. Então, o que aconteceria agora é que o Senhor faria com que algo extraordinário acontecesse naquele contexto. Ao levantar então o bordão, ao levantar as mãos para os céus, trevas seriam enviadas pelo próprio Senhor, não sobre parte do Egito,
mas sobre todo o Egito, sobre todos aqueles que habitavam ali, com exceção de alguns, como nós veremos aqui. Uma outra coisa a ser destacada é que estas trevas eram realmente distintas, porque o texto nos diz que eram trevas que se possam apalpar. Você já conseguiu apalpar as trevas? Você já conseguiu, de alguma forma, apalpar a escuridão? Note, então, que trata-se de uma escuridão que nós, certamente, nunca experimentamos na nossa vida. Além de não conseguirem enxergar nada, era possível, de alguma forma, sentir a escuridão naquelas trevas, naquela névoa, num ambiente distinto, que eles começaram a perceber com os seus sentidos, não somente a questão da visão, mas apalpando, realmente percebendo aquilo que está ao seu redor, naquelas trevas que o Senhor lançou sobre o Egito. Aqui está então, irmãos, inicialmente no verso 21, a declaração daquilo que o próprio Moisés deve falar por orientação do Senhor. Aqui estamos sendo mais uma vez sendo recordados de que o Senhor Deus, ele está realmente irado com o Egito e está aqui para lançar sobre o Egito a manifestação do seu juízo e ira numa espécie de descriação, se é que nós podemos falar assim. Quando o Senhor então foi criar todas as coisas, havia trevas sobre a face do abismo e o Senhor então fez com que viesse luz. Mas agora o que o Senhor vai fazer é trazer escuridão sobre toda a sua criação. Escuridão esta que, como nós veremos, não aponta para simplesmente um aspecto físico, mas aponta para uma realidade espiritual que estava sendo experimentada pelo faraó e por todos aqueles homens ímpios egípcios que habitavam ali no Egito. E o Senhor então revela que ele não está nada satisfeito com aquele contexto. Então ele ordena. Mas ele ordena então que Moisés faça isto. E então o verso seguinte nos diz que Moisés realmente fez. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Então perceba o que realmente acontece aqui. Moisés agora, uma vez ouvindo a voz do próprio Senhor, ele como um servo obediente de Deus, ele vai fazer a vontade do seu Senhor sem questionar absolutamente nada. Como nós temos visto, irmãos, Moisés, ele é um servo obediente do seu Deus, e ainda que aquilo que ele tenha para fazer seja algo dramático, seja algo difícil, seja algo que vai trazer aflição, ainda assim, ele é alguém que se sujeita ao seu Deus e faz absolutamente toda a sua vontade. Ele é alguém que ama o seu Senhor, diferentemente de Faraó. E aqueles que amam ao seu Senhor mostrarão o seu amor numa vida de obediência àquilo que ele mesmo ordena. E óbvio que isto é algo que está ligado a todos nós somos chamados, uma vez que Deus nos ordena a fazer algo, somos chamados a atendermos a sua voz e praticarmos aquilo que ele declara, todos nós em geral, mas algo que pesa sobre mim, como ministro da palavra, como pastor da igreja, é de fato atender a voz do Senhor e proclamar, declarar, fazer, executar tudo aquilo que o Senhor Deus ordenar, sem tirar nem pôr, sem voltar atrás, cumprindo a vontade de Deus. O Senhor Deus, ele tem toda e absoluta autoridade sobre nós, irmãos. E cabe a nós obedecermos ao Senhor. É o melhor caminho. Não há melhor caminho que atender à voz de Deus quando ele ordena. Moisés, ao ouvir a voz de Deus que ordenou, ele faz. Moisés, ele vai estender a mão para os céus.
E exatamente aquilo que Deus disse que haveria de acontecer, aconteceu. Trevas espessas sobre toda a terra do Egito. E veja, não foi por um único dia, mas 3 dias as trevas tomaram conta. E perceba, eles, no verso 23, parte A, nos é dito que não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Então perceba, eram trevas como nunca existiu. As pessoas onde elas estavam, quando as trevas chegaram, no mesmo lugar, todas, absolutamente todas elas ficaram. E elas não conseguiam olhar os outros. Elas não conseguiam levantar do seu lugar. Imagine então isso. Você 3 dias assentado no mesmo lugar, numa escuridão, que você não consegue enxergar nada. E veja, eles poderiam tentar ligar uma lamparina. Não conseguiriam enxergar. Eles poderiam ligar uma tocha. Não iluminaria absolutamente nada. Nós temos mecanismos, né? A escuridão vem, liga o celular, lanterna, liga um fogo, faz alguma coisa. Eles poderiam tentar fazer isso e ainda assim não conseguiriam enxergar as palmas da sua mão diante dos seus próprios olhos. Essas foram as trevas que caíram ali sobre o Egito. Imagine você. Isso certamente traz angústia, e muita, e talvez não uma angústia física imediatamente, mas imagine depois de 3 dias você lá, assentado no mesmo lugar, sem conseguir fazer comida, sem conseguir comer, sem cuidar dos seus negócios, sem poder fazer as atividades necessárias para a sua vida comum diária. Imagine o terror psicológico de alguém se encontrando num contexto tão terrível como este, mas foram essas trevas que caíram ali sobre o Egito e você deve estar plenamente consciente de que foi o próprio Deus quem fez isto. Então veja que o Senhor Deus, ele não só declara a sua vontade, manifestando a sua ira, mas ele executa. Nós veremos como essa é uma realidade que nós não podemos negar nunca. Como já falei em outras ocasiões aqui, não podemos conceber um Deus que é somente misericordioso. Não podemos conceber um Deus que é somente gracioso. Não podemos conceber um Deus que é somente amoroso. O Deus a quem nós servimos é um Deus que é justo. E ele tem de punir os homens em razão dos seus próprios pecados. E era exatamente para os pecados destes homens que essas trevas apontavam também. Não é sem razão que o Senhor cai com a manifestação do seu juízo sobre eles, ali com essas densas trevas. O Senhor, ele está irado. Mas veja, quando o Senhor ele se volta contra o povo, trazendo uma escuridão que o sol nunca jamais poderia iluminar, ele vai ali revelar não somente o seu poder sobre o mundo, não somente a sua soberania sobre o Egito, mas ele vai revelar também que é um Deus que está disposto a humilhar os falsos deuses do Egito. Como disse um comentarista, dias de escuridão assustariam qualquer um, mas representam um terror especial para os egípcios, porque eles adoravam o sol. Como observa um estudioso em seu estudo sobre a antiga religião egípcia, ele diz: precisamos entender o lugar do sol na civilização egípcia antes de começar a aprender qualquer coisa sobre o Egito antigo. Ele continua: os egípcios serviam a Horus, o deus do nascer do sol, a Atem, o deus do sol redondo do meio-dia, e a Atom, o deus do pôr do sol. Mas a divindade suprema em seu panteão nacional era Amun-Ra, que disse: eu sou o grande Deus que veio a ser, a partir de si mesmo, aquele que criou os seus nomes, aquele que não tem adversário entre os deuses. Palavras de Amun-Ra, supostamente. Os egípcios acreditavam que essa divindade solar era seu criador.
Deus singular. Eles cantavam, isso é um grande hino ao disco solar. Não há ninguém além dele. Tu moldas a terra segundo a tua vontade. Tu e apenas tu. Todas as pessoas e rebanhos, tudo na terra que anda sobre pés, tudo nas alturas que voa com suas asas. A cada manhã, o nascer do sol no leste confirmava o poder doador de vida, de Amun-Ra. O pôr do sol representava a morte e o submundo, mas o nascer de Amun-Ra oferecia a esperança da ressurreição. Para os egípcios, o fato de que o sol que nascia eternamente não podia ser destruído era uma questão de fé. Como a maioria dos egípcios, Faraó também era um adorador do sol. Mais do que isso, ele era visto como filho de Ra, a encarnação pessoal da divindade solar. O rei do Egito era o deus do Egito e, como encarnação de Amun-Ra, ele mantinha a ordem cósmica. Como escreve o mesmo estudioso, no núcleo da civilização temos uma relação especial entre a figura paterna divina do Deus Sol, Senhor da criação, e o seu descendente solitário na terra, o rei entronizado no Egito. Isto estabelece a relação-chave na criação entre o Deus Sol como parceiro ancião no céu e seu representante na terra, o sócio júnior. Dentro do reinado de cada rei, apenas ele aparece como representante vivo do Deus Sol na terra e desfruta de uma soberania singular no exercício prático de poder. O Senhor estava aqui, humilhando o Deus mais importante do panteão egípcio. Nós temos visto aqui como o Senhor Deus, ele revela para eles, dizendo através dos seus atos: eu sou um único Deus, vivo e verdadeiro, além de mim não há outro. Irmãos, o Senhor Deus é um Deus que quebra os ídolos dos homens. O Senhor Deus é o Deus que quebra os nossos falsos deuses. E Ele humilha os nossos falsos deuses com um propósito que é bom. Sobretudo quando diz respeito a nós que o conhecemos. Porque Ele quer que lancemos fora esses falsos ídolos que muitas vezes nós também erigimos em nossos próprios corações, que nos levam para longe de Deus e que acabam trazendo para nós males terríveis, amargos, trevas terríveis neste mundo. O Senhor, então, caindo com as trevas, cobrindo tudo, está também falando sobre a realidade do coração daquelas pessoas. E, de modo particular, sobre o coração do próprio Faraó. Quando nós pensamos em trevas, irmãos, nós olhamos para a Escritura, nós veremos que a linguagem está sempre ligada a uma questão espiritual. Olhe, por exemplo, o que diz a palavra em Provérbios capítulo 4, verso 19. Provérbios capítulo 4, verso de número 19, a palavra do Senhor nos diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Ainda, olhem o que diz a Escritura, a palavra do nosso Deus, em João capítulo 3, verso de número 19. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 19, a palavra do Senhor nos diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ainda, olhe para o que diz Efésios, capítulo 4, verso de número 18. Efésios, capítulo 4, verso de número 18. O apóstolo Paulo diz o seguinte: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Obscurecidos de
entendimento, a realidade daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que estão mergulhados na sua própria iniquidade. Ainda, olha o que diz a palavra em 1 João, capítulo 1, verso 6. 1 João, capítulo 1, verso 6, a palavra nos diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, note, irmão, que as trevas apontam para uma realidade espiritual. E é exatamente isto que o Senhor está querendo revelar aqui neste contexto. E nós vimos também que essa realidade de trevas, ela não se limita, certamente, à condição daqueles que não conhecem o Senhor. Veja, os homens longe de Deus neste mundo, como era o caso de Faraó e dos egípcios, eles estão realmente em trevas. Eles estão, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, mortos em seus delitos e pecados. Estão longe do Senhor. São por natureza filhos da ira. São por natureza filhos da perdição, como também os demais. Esta é a realidade daquele que não conhece o Senhor. Por essa razão, a necessidade, como nos ensina a palavra, de nós sermos luz, proclamando este evangelho em meio a um mundo que está em trevas, corações mergulhados na escuridão. E a nossa responsabilidade é, de fato, abrirmos a nossa boca e testemunharmos acerca de Cristo, a fim de que essas pessoas possam ser resgatadas dessa condição miserável em que se encontram. E elas não conseguirão dar conta da condição miserável em que se encontram, a não ser que sejam expostas ao Evangelho. A luz do Evangelho ilumina as trevas. Os homens, ao contemplarem Cristo, terão plena consciência da realidade do seu coração, cheio de pecados. Então daí a nossa responsabilidade, a tua, a minha responsabilidade, de alguma forma fazermos o nosso Senhor conhecido neste mundo para todos aqueles que estão caminhando para o inferno. Mas nós podemos e devemos estar conscientes, irmãos, que pode existir trevas também em nossos corações. Nossos corações podem estar envolvidos com a iniquidade, que é trevas. Nós lemos aqui, em Isaías capítulo 59, na revelação da vontade do nosso Deus, que o povo do Senhor, povo do pacto, estavam em trevas, em razão das suas iniquidades, que eles tinham plena consciência de quais eram as suas iniquidades. Note, então, que essa realidade pode ser a sua realidade hoje. Como está o seu coração? Seu coração está em trevas? Seu coração está mergulhado no pecado, na lascívia, em pecados grosseiros que desagradam a Deus, ou em outros pecados que você tem alimentado na sua própria alma? Se você é alguém que se encontra assim, e você está plenamente consciente dos seus pecados, a tua consciência não permite que você fuja desta realidade. Você está em trevas. Nosso coração pode estar assim. O Senhor, Ele nos chama, então, a atentarmos para essa realidade e a temermos. Porque essa questão, esta realidade das trevas que podem estar no nosso coração, se nós continuarmos seguindo, mergulhando cada vez mais o nosso rosto no pecado, sem arrependimento, nós devemos temer. Temer as trevas que podem vir sobre nós no juízo. Viver uma vida de pecado, sem arrependimento do pecado, conduzirá você a experimentar o juízo do Senhor. Atente para o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 8,
versos 11 a 12. Mateus, capítulo de número 8, versos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Onde? Nas trevas, diz o texto. Nas trevas eles serão lançados. Ali haverá choro e ranger de dentes. Para aqueles que continuam mergulhados no seu pecado, longe do Senhor, nas trevas do seu próprio coração. Isso é o que a palavra então nos ensina. Nós até mesmo lemos aqui, irmãos, na nossa doutrina, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 86, o que é a comunhão em glória com Cristo? Que os membros da igreja invisível, isto é, os eleitos de Deus, desfrutam imediatamente depois da morte. A comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte, consiste em a alma deles ser aperfeiçoadas em santidade e recebidas nos mais altos céus, falando sobre os crentes, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo, o qual, até na morte, continua unido a Cristo e descansa na sepultura como em seu leito, até que no último dia seja unido novamente à alma. Glória eterna que viverão aqueles que foram alcançados por Cristo. Mas e quanto aos ímpios? Nos ensina. Quanto à alma dos ímpios, elas serão imediatamente depois da morte, não há limbo, não há purgatório, há juízo, imediatamente depois da morte. Imediatamente depois da morte, lançados no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e o corpo deles fica guardado na sepultura como em cárcere até a ressurreição e o juízo do grande dia. Isso não faz você temer. Isso não faz você tremer. O envolver-se com aquilo que é desagradável ao Senhor. Saiba você, ouvinte, saiba você que está aqui nesta manhã, que o Senhor será justo e glorificado Ele será na sua condenação, se você permanecer longe de Cristo, se você não se render a Cristo, que é a luz. Ele será louvado eternamente na sua condenação e Ele será justo ao fazer isto, porque é exatamente isso que os teus pecados merecem. É exatamente isso que os nossos pecados merecem. Trevas, juízo eterno, não tem fim. Não haverá fim. Mas enquanto estavam em trevas os egípcios, qual era a condição daqueles que conheciam o Senhor? No mesmo texto, no versículo de número 23, há um contraste claro. Nos diz: porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Todos os filhos de Israel, todo o povo do Senhor tinha luz nas suas habitações. Vejam, aqueles que estavam na terra de Gósen estavam abrigados. Havia luz em seus lares. E é possível que existissem outros espalhados em outro contexto ali, em suas próprias casas no Egito, mas havia luz nas suas casas. O Senhor aqui fazendo distinção entre aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem a Ele.
aqueles que estavam na luz. Eles tinham luz em suas casas. E veja, algo extraordinário isso, porque assim como as trevas apontam para uma realidade espiritual, a luz também. Você certamente está familiarizado, mas atente para o que diz a palavra. Olhe para o que diz a palavra do nosso Senhor em 1 João, capítulo 1, verso 5. 1 João, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim a palavra: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha o contraste de Deus com as trevas. Deus, ele é luz e não há nele trevas alguma. Olhe também o que diz 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 19. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em luz, lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra que é luz, a palavra que é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Deus é luz, a sua palavra é também luz. Ainda em 1 Pedro, agora, capítulo 2, verso 3. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9, melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note, chamados das trevas para a luz. Esta é a condição daqueles que conhecem ao Senhor. E uma última referência que podemos ler, Efésios capítulo 5, verso 8. Efésios, capítulo de número 5, verso 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Veja, irmãos, esta é uma declaração e esses textos só servem para nos lançar luz para que entendamos o seguinte. O Senhor faz distinção entre quem pertence a Ele e quem não pertence. Isso será evidente no glorioso dia do nosso Senhor, quando Ele separará aqueles que são as suas ovelhas daqueles que são os bodes. Mas essa realidade de luz, de vida para o Senhor, andando na luz, ela deve ser evidenciada na nossa vida hoje. A distinção, ela deve ser marcada e encontrada em mim e em ti hoje. Devemos andar não como filhos das trevas, mas como filhos da luz. Devemos andar, então, à luz da palavra de Deus, que é luz. Devemos andar em conformidade com os passos de Cristo, que é luz. Seguindo após os seus passos, andando segundo Ele andou, tornando-nos cada dia mais parecidos com Ele, com este nosso Senhor, negando a nós mesmos, atentando para a sua palavra, lendo-a, meditando, mas não somente isto, mas vivendo segundo a palavra, sendo luz na nossa própria vida, na nossa própria família, na nossa própria igreja. E só seremos luz, bênção, caminharemos como filhos da luz, se nós caminharmos segundo a verdade do nosso Senhor. Aí seremos bênção. A parte disto, nunca o seremos.
só à luz da verdade de Deus, tendo Cristo como nosso único, perfeito padrão de uma vida vivida na luz. Olhe para a sua vida, para o modo que você tem caminhado, para o modo que você tem lidado com as suas questões na sua vida, em particular, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, como você tem caminhado. Você tem caminhado como um filho da luz? Você tem procurado conformar tudo aquilo com que você se envolve nesta vida à luz da verdade de Deus, que deve regular todos os teus passos? Ou você tem dado espaço e lugar para Satanás, inimigo de nossas almas? Ou você tem dado espaço à carne, que milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Ou você tem dado lugar ao mundo, que vai gritar aos nossos ouvidos a que nos conformemos a Ele? Se é assim que você tem caminhado, irmão, ou você que não conhece a Cristo, ocasião oportuna para o arrependimento é hoje, para você voltar a trilhar os seus caminhos, andando nas veredas do Senhor, andando no seu temor. Aquele povo do Senhor foi separado. Era um povo em que no seu lar, na sua habitação, havia luz. Assim como deve existir a luz do Evangelho brilhando em nós, em nosso lugar e em todo lugar em que nós caminharmos. Esta é a vontade do Senhor para nossas vidas e Ele faz isso ser muito claro para nós através deste texto. Mas perceba então o que acontece. O verso 24 nos diz que aquilo provocou grande angústia na vida de Faraó e certamente não somente na dele, mas de todos aqueles que estavam junto a ele ali no Egito. O verso 24 nos diz: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. É interessante o que ele vai fazer aqui, né? Agora ele vai tentar, de alguma forma, voltar atrás naquilo que ele havia negado antes. Ele havia dito: vocês podem ir adorar o Senhor no deserto, mas seus filhos e suas esposas, as mulheres, não irão. Agora ele diz: olha, podem ir, todo mundo, não vou impedir não, mas os rebanhos ficarão aqui. É interessante essa postura de Faraó, porque o que está acontecendo aqui é como se ele estivesse tentando, de alguma forma, barganhar com o Senhor. É como se ele estivesse entendendo assim: olha, algo pode ser entregue a este Deus que quer ser adorado, mas algo pode ser entregue a este Deus, mas não integralmente, mas sim parcialmente. Então, não vão as mulheres, nem os meninos, pode ir o gado e os homens. Vão os homens e as crianças e as mulheres, mas não vá o gado, não vão os animais, não precisa de tudo isso. Ele estava consciente que Deus queria que todas as coisas fossem junto ao deserto, mas ele como que age como alguém que pensa que o Senhor se agrada com a vida vivida parcialmente para ele. O puritano, comentando esse texto, ele disse o seguinte: aqui está a impressão causada por esta praga. Ela o fez despertar de tal maneira que ele removeu o acordo feito com Moisés e Arão e agora, por fim, consentia que eles levassem também a seus filhos. Ele somente desejava ficar com o gado deles empenhado. É comum que os pecadores façam barganhas com Deus Todo-Poderoso. Alguns pecados eles abandonarão, mas não todos. Eles deixarão seus pecados por um tempo, mas não lhes darão um adeus final. Eles darão uma parte do seu coração ao Senhor, mas o mundo e a carne o compartilharão com Ele. Assim eles pensam que zombam de Deus, mas na realidade enganam a si mesmos. Moisés decide não concordar com os termos de Faraó. O nosso gado há de ir conosco. Os mensageiros de Deus sempre devem seguir esta regra. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu
para eles. Veja, irmãos, o que está sendo dito. Eu vou entregar meu coração, mas não todo. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, mas não toda ela, mas parte da minha vida. A minha vida familiar, tudo bem, mas os meus negócios eu entrego a Deus, mas a minha família não. Eu vou entregar parte daquilo que eu possuo, mas eu não vou dedicar tudo à glória do meu Deus, não, porque afinal de contas alguma coisa tem que ser feita para mim, né? Para o meu louvor, talvez, ou coisa desta natureza. Quando nós tentamos negociar e barganhar com o Senhor aquilo que não se barganha. Tudo o que há, tudo o que temos deve ser dedicado a Deus. E quando eu digo dedicado a Deus, não estou dizendo que você tem que vir aqui e trazer aqui não, viu? Dar uma coisa ao Senhor, entregar aqui, eu vou levar meus bens e tudo que eu tenho para entregar. Quando eu digo isso, eu estou falando que você vai procurar viver em toda a sua vida, em todos os aspectos, dedicando para a glória do Senhor, usando tudo para o louvor da glória do Senhor, usando tudo para o serviço do povo do Senhor, para a glória do teu Deus. Mas nós muitas vezes não queremos isso e achamos que Deus se agrada com algo que não é dedicado inteiramente a Ele. O Senhor não se agrada com um coração parcialmente dele. O Senhor quer que nós o sirvamos de todo coração. O Senhor quer que o adoremos de todo coração. O Senhor quer que nos voltemos para Ele com todo o nosso coração, força, alma e entendimento, com todo o nosso ser. O Senhor quer que nós o amemos de todo o coração. O Senhor quer que amemos a Sua palavra de todo o coração. O Senhor quer que amemos o Seu santo dia, o domingo, de todo o coração. O Senhor quer que amemos o Seu culto de todo o coração. O Senhor quer que amemos a palavra proclamada de todo o coração, não parcialmente, como muitos podem conceber e imaginar, e acham que Deus se agrada de uma vida partida, que não é totalmente dele. Aqueles que imaginam que ao caminhar assim agradam ao Senhor, você pode estar plenamente certo. O Senhor não se agrada disto. Ou tudo é dedicado a Ele, ou nada. Você deve se voltar para o Senhor e entender que não há uma partícula na sua vida não há uma partícula na sua vida que deve estar fora da dedicação ao seu próprio Senhor. Mas o que é que você tem feito com a sua própria vida? Você é alguém que tem andado assim, entregando parcialmente as coisas ao Senhor? É alguém que tem te dito isso? É o teu coração que tem conduzido você a imaginar coisa tal? Esteja certo, irmão, ou você que não conhece o Senhor, que se você concebe a ideia de que algo pode ser subtraído e não entregue a Deus, você pode ter certeza que essa sugestão é de Satanás, não é de Deus. É como que Satanás sussurrando ao seu ouvido e te dizendo: não precisa disso tudo não. Isso é radicalismo. Isso é coisa de fundamentalista. Isso é coisa de gente que quer ser santa demais e puritano demais. Sugestão maligna de Satanás. Isto é, não há nada melhor que dedicarmos tudo aquilo que nós temos ao Senhor. Moisés está plenamente consciente disso. Ele vai dizer no verso 25, respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Então, veja, Moisés, ele vai revelar, olha, Deus requer algumas coisas e Ele requer que você nos entregue tudo o que precisamos para o holocausto, para o serviço, para o culto ao nosso Deus. E ele entende que era dever de Faraó entregar tudo o que eles necessitariam para adorar ao Senhor Deus no deserto. Ele inclusive acrescenta verso 26, e também
Os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Veja que eles vão dizer que não vai ficar nenhuma unha, nenhum casco dos animais aqui. Não é para ficar. Porque eles haverão de tomar estas coisas para servir ao Senhor Deus. Eles estão falando aqui, irmãos, de culto. Eles querem ir para o deserto, porque essa é a vontade do Senhor, para cultuar a Deus, porque esta é a vontade do Senhor, da forma que Deus ordenou. E ele sabe como Deus quer ser adorado. Por essa razão, ele tem de levar os rebanhos. Mas o faraó, ele quer subtrair os elementos da adoração pública ao Senhor. Não vão não os rebanhos, não, ele entende, não. Tudo deve ser dedicado ao Senhor. Tudo deve ser levado à adoração a este meu Deus. E veja, eles nem estavam tão conscientes de absolutamente tudo aquilo que eles precisariam dedicar a Deus. Ele diz, não é? No final, e não sabemos com que havemos de servir até que cheguemos lá. Perceba então a preocupação deste homem de Deus com a adoração ao seu Senhor. O diabo, usando o faraó, quer subtrair coisas da adoração. Ele entende, não, Deus deve ser adorado assim. Não abriremos mão. Porque devemos fazer toda a vontade do Senhor. Mas é interessante percebermos também que eles estão prontos para entregar tudo sem saber os custos disso. Olha, nós temos que levar tudo. Nós temos de ir levar tudo. Não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, mas temos que nos achegar a Ele com tudo aquilo que nós possuímos. E veja, irmãos, isso fala muito sobre um coração integral, um coração inteiramente devotado ao próprio Senhor Deus, preocupado com aquilo que Deus se preocupa, preocupado com aquilo que Deus se agrada. Eles estavam assim e dispostos a servir ao Senhor. Mas a pergunta a você seria a seguinte: o que você tem servido? Ou você serve a quê? As coisas deste mundo? Os prazeres deste mundo? A quem você serve? Com aquilo que você tem ou com aquilo que você é? É as coisas deste mundo ou ao teu Senhor? Se for as coisas deste mundo, aparte-se disso. Fuja enquanto há tempo. E não há nada que você deva entregar a este mundo inteiramente. Você deve entregar a sua vida neste mundo para fazer Cristo conhecido e você deve se entregar a isto completamente. Mas quando você pensar acerca do teu Deus, mais uma vez, o mesmo ponto ressaltado anteriormente, você vai não somente entregar e dedicar a Ele tudo, mas você vai entregar a Ele você. Quem você é nas mãos dEle. Para que Ele faça com você o que Ele bem quiser. Lançando-se sob as mãos do Deus da providência, para que Ele nos lance onde, quando, como quiser neste mundo, para a glória do seu próprio nome. Estes homens aqui, irmãos, Moisés, servo do Senhor, junto a Arão, estavam dispostos, ainda que não estivessem conscientes dos custos daquilo que eles teriam de fazer, eles estavam prontos para fazer. E é assim que nós devemos estar também. Não importa o que nos custe neste mundo, nós estaremos prontos ou devemos estar prontos para servir ao nosso Deus, com o que temos e com o que somos. Você está pronto para isso? Você poderia dizer, junto ao próprio Moisés, nós não sabemos como havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá, mas nós iremos.
Você está pronto, você está disposto a realmente abrir mão de muitas coisas que para você são caras demais para dedicar-se a Deus? Fama, dinheiro, recursos, conforto. Você está pronto? Disposto a isso? Isto é o custo do discipulado, irmãos. O custo do discipulado de Cristo é realmente deixar muitas coisas e assumir o risco. Pela causa de Cristo. Pela causa do Evangelho. Para a glória do seu santíssimo nome. É assim que o crente deve, então, caminhar. E nós temos tudo aquilo que precisamos para conseguir fazer isto. Nós temos a palavra de Deus que nos fortalece. Nós temos o Espírito Santo de Cristo que em nós habita e que nos habilita a fazermos aquilo que Ele nos chama para fazer neste mundo. E nós podemos seguir em frente, alegres, confiando no Senhor. Certos de que ainda que enfrentemos muitas dificuldades neste mundo, o fruto que nós experimentaremos no final é doce, não amargo, totalmente distinto do fruto que o mundo pode oferecer àqueles que servem ao mundo. Pode parecer prazeroso hoje, para você talvez, as coisas do mundo, mas no final você verá que você perdeu a sua vida enquanto imaginou que estava vivendo. E você só colherá aquilo que plantou. Trevas cairão sobre você, mas aqueles que vivem para Deus, ainda que vivam neste mundo, em momentos amargos e difíceis, no final, contemplarão a Cristo. Um Cristo que o receberá com alegria, não com uma face irada, que será o caso daqueles que não conhecem a Ele e viveram para o mundo, não para Deus. O Senhor, então, irmãos, ao fazer tudo isto neste contexto, o que acontece? O verso 27 nos diz: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. O Senhor, então, vai endurecer o coração desse homem mais uma vez. Este homem endurecia o seu próprio coração em seu próprio pecado, e o Senhor o confirma naquele estado de coração endurecido. Nós já vimos, o Senhor quer manifestar a sua glória através deste homem. E a grandeza da libertação do seu povo, a sua glória então será patente. Ele então confirma este homem neste estado miserável. Mas nós sabemos que este homem é responsável por isto também. Ele cada vez mais rejeita o Senhor. E a evidência de que seu coração é realmente um coração endurecido é o que vem no verso seguinte. Verso 28 nos diz: disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Ele fica irado. Porque Faraó está irado. Ele não suporta mais o juízo, ele não suporta mais as palavras proclamadas por Moisés, ministro, profeta de Deus naquele contexto. E então ele diz: retira-te, sai daqui. E olha, não apareça mais dentro de mim não, senão você vai perder a sua vida. Se você algum dia mais contemplar o meu rosto. Ele ameaça o próprio Moisés naquele contexto. Coração endurecido. Moisés então diz: tá bom, bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. E certamente era o desejo de Moisés nunca mais contemplar o rosto daquele homem. Mas que loucura, a ação deste homem. Porque, irmãos, o que é que ele está desprezando aqui? Ele está desprezando Deus. O que é que ele está desprezando aqui? Ele está desprezando o Evangelho. O que é que ele está desprezando? Ele está desprezando a manifestação da misericórdia de Deus.
que naquele contexto só era revelada a ele por meio de Moisés. Então ele rejeita aqui o único meio para a sua salvação. Que loucura, a ação deste homem. Que loucura o ato deste homem. Porque nós temos visto, irmãos, o Senhor não revela somente juízo. Vários momentos o Senhor, por meio de Moisés, revelou misericórdia, chamando ao arrependimento, dando ocasião para o arrependimento, mas em todas ele desprezou e agora expulsa a única possibilidade que ele tinha para que pudesse encontrar salvação. Será que a condição deste homem é diferente da de muitos hoje? Será que a condição deste homem é diferente da condição do seu coração hoje? Será que você é alguém que, semelhantemente a ele, não quer ouvir a palavra? Será que você é semelhante a ele hoje, agora, que está pensando assim, que sermão demorado é esse? Não acaba não. Eu quero sair daqui, já está bom demais. Cansado, não quer ouvir a pregação da palavra. Desprezando, rejeitando o Evangelho, desprezando e rejeitando a Deus, ao próprio Cristo, que fala por meio da sua palavra. Há muitos de coração endurecido fora da igreja e também dentro da igreja, que desprezam, podem estar de corpo presente no meio da congregação, mas a mente e o coração estão longe. É a sua condição hoje esta? Se for, quão lamentável e triste é a sua condição, porque você provavelmente está em trevas. As trevas chamam o juízo do Senhor. E foi exatamente isto que aconteceu há bastante tempo. O Senhor revelou que Ele é um Deus justo, que Ele cai com grande ira. E as trevas são um sinal disso. A palavra do nosso Senhor nos ensina, quando nós olhamos para a Escritura, como, por exemplo, como nos diz Amós, capítulo 8, versos 7 a 10. Olha o que diz Amós, capítulo 8, versos 7 até o verso de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim. Amós, capítulo de número 8, versos 7 a 10. Jurou o Senhor, pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por o filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Trevas, manifestação da ira. Olha agora o que diz Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo de número 33. Marcos, capítulo 15, a partir do verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona. Clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O que é isto, irmão? Ira de Deus. Caindo sobre quem? Sobre pecadores? Não. Ira de Deus caindo sobre quem? O seu próprio filho. Aquele que não conheceu o pecado, diz a palavra. A ira cai sobre ele. A maior manifestação da ira de Deus foi neste momento. O Filho de Deus, o Deus encarnado, sem nunca ter feito nenhum mal, sem nunca ter transgredido um só dos mandamentos de Deus, recebeu sobre si, experimentou no seu próprio corpo toda a fúria e a ira de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você. Num único ato, num único momento, na cruz, ele experimentou as angústias do inferno que eu e você merecíamos experimentar. Na cruz, naquele momento, ele é desamparado pelo próprio Pai. E a palavra nos diz, o salmista nunca viu o justo ser desamparado. Mas lá nós encontramos o justo, Cristo, sendo desamparado por causa dos teus pecados, por causa dos nossos pecados. Ele experimenta tudo aquilo que o conduz a clamar, a gritar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a realidade clara de que Deus, ele odeia a iniquidade, porque os nossos pecados levaram Deus a matar o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter vida. Isso deve fazer você odiar o pecado, porque os teus pecados crucificaram o teu Redentor. Isso deve te fazer aborrecer qualquer sombra de iniquidade que surgir e se revelar no teu coração, porque os teus pecados crucificaram a Cristo. Mas esta obra, este momento terrível, é também um momento mais belo, onde a luz brilha em meio às trevas. É lá que nós encontramos, e nele somente, salvação. Aquilo que estava fechado para nós já não está mais fechado, de forma nenhuma. O Senhor nos diz aqui, quando Cristo ele morre, ele expira, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ato soberano de Deus, rasgando aquela cortina grossa que tinha no santuário, que fazia separação entre Deus e os homens. Agora já não há mais separação. Por quê? Porque Cristo morreu. Porque ele experimentou o que nós merecíamos experimentar. Ele não somente viveu a morte, ele viveu a vida que nós deveríamos viver, mas morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, para que pudéssemos ter plena e completa salvação nele. Para que possamos viver como verdadeiros filhos da luz. Hoje é um momento oportuno para você correr para Cristo, para que você seja transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adie este dia, não imagine que amanhã será outro dia para você fazer isto,
nós não sabemos o dia em que o nosso Senhor virá. O dia da sua misericórdia chegará a um fim. Um dia ele virá para julgar toda a terra. Em quem você vai se refugiar nesse dia? Em quem, criança? Em quem, jovem? Em quem você, homem, mulher, adultos? Qual o teu refúgio? Se não for Cristo, você vai ser condenado. Mas refugie-se em Cristo. Creia nele. Arrependa-se dos seus pecados e serás salvo. E terás então a graça de um dia contemplar a face de Deus gloriosa na face de Cristo, na luz, onde viveremos com o nosso Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, por Cristo. A luz, por Cristo, o nosso Salvador, porque Ele nos tirou das trevas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje somos filhos da luz. Pertencemos ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, ser gracioso com aqueles que não conhecem a Ti. Revela o Teu Filho, Senhor, que eles possam se arrepender dos seus pecados e voltar com fé para Cristo. E possam, ó Deus, junto a nós que Te conhecemos, que conhecemos o Teu Filho, que possam peregrinar junto a nós para a glória celestial, onde a justiça habita. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. É o que Te pedimos. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.